Olá, você, bom dia. Meu nome é Rosângela Carvalho, sou psicoterapeuta de abordagem junguiana e venho aqui falar sobre mediunidade, glândula pineal e neurociência pelo caminho da fisiologia. Como que a mediunidade atua dentro do nosso cérebro, estímulos, respostas. Eu criei esse PowerPoint, porque obviamente eu vou ter que mostrar áreas do cérebro, né? Explicando como acontece esse processo dentro da nossa mente, processo de mediunidade. E tudo começa pelo nosso universo de impressão sensorial. Só a educação vai mudar a sua vida, o seu estado de frequência. Você, para ser feliz, tem que ser livre. Vamos falar de alma e espírito. A alma e espírito é muito complexa para que possamos entendê-la profundamente, não apenas no relance. Por esse motivo, eu vou abordar em alguns capítulos pequenos fragmentos, algumas facetas do nosso ser multidimensional que se expressa por meio da alma nesse processo de evolução na Terra e através dos seus vínculos de manifestação. Na maioria das vezes, não percebemos a sua onipresença, onisciência e onipotência, que são os atributos do nosso Criador, na nossa realidade, que é transitória, mas para a nossa evolução a caminho da imortalidade. Falar de mediunidade requer um estudo muito profundo da nossa parte, para que seja compreendida e vivenciada com muita lucidez, a fim de aproveitarmos adequadamente o tempo e a vida. Multiverso. O que é um multiverso? Multiverso é um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, inclusive paralelos, incluindo o universo em que vivemos. Juntos, esses universos compreendem tudo o que existe, a totalidade do espaço-tempo, da matéria, da energia e das leis e das constantes físicas que os descrevem. Todas as forças que promovem a vida se comunicam, fecundando a existência. Quando renegadas pelo amor, pelo estudo e compreensão, eternizam-se na manifestação da mais alta fraternidade da paz e da alegria que será permanente. Uma coisa profunda a se aprender está em relação ao nosso desenvolvimento, são os nossos pensamentos idênticos ou repetidos que acabam materializando o que vibra e deseja. Essa função pensamento é a mediunidade, que está em outra esfera, mas ela faz um intercâmbio no silêncio da sua natureza. O ensino universal. Nesse momento, a nossa direção para o norte, ou nossa diretriz, vem por intermédio do ensino universal do amor, pela inspiração, pela sensação ou pela intuição, de modo que para falar com você em gravação aqui pelo canal, é necessário me colocar à disposição dessa egrégora nesse exato momento, quer seja no meu mundo interior ou exterior. Em estudo, seja do campo esotérico, místico, psíquico ou espiritualista, me chamou a atenção num livro de mim mesma uma frase que dizia: faça todos os cursos, desenvolva todas as técnicas, exercite toda a mecanização, mas quando se sentir pronto, abandone tudo e se deixe levar pela intuição inspirativa. O máximo que será feito para você no decorrer da sua existência será via intuição. O resto é sua obrigação. O universo é seu parceiro, mas jamais fará por você o que lhe cabe realizar. Neurociência, mediunidade, neurofisiologia e glândula pineal. Devemos ter gratidão por toda a assistência universal, desde os elementais até a sua origem. A união dos princípios inteligentes dos universos. Desde esse bloco de energia humanizado, nesse entrelaçamento com outros blocos de energia humanizados que nos inspiram, ou mesmo a nossa consciência, que contém todas as nossas vivências em quadros de memória que nos intui, a tudo e a todos, direta ou indiretamente, que nos ajudam na programação de mensagens. Meu total respeito e gratidão. Vamos passar ao tema. Minha fala inicial é pela neurociência, que pesquisa para desmistificar algo comum no nosso dia a dia pelas 24 horas, onde somos médiums, e que essa mediunidade vem coberta de muita fantasia e de, quem sabe, mais pelo exibicionismo.
Se você pensa que a sua mediunidade é algo sobrenatural, engano seu, como também o paranormal. Vamos entender então essa questão. A mediunidade. A mediunidade, ela é natural e inerente ao ser humano, ou melhor, está ligada de forma inseparável do ser. E é algo muito comum no nosso dia a dia, sendo um talento que nos foi dado, assim como a nossa capacidade de ver, ouvir, falar, cheirar, e todos somos aptos a tudo como qualquer outro, não existindo diferenciação de ou em ninguém. Quando vemos que pessoas são especiais em suas áreas como artes, pesquisa, futebol, filosofia e etc., que fazem do seu estudo, da sua arte, magia, também se vê na mediunidade ostensiva algo sobrenatural, mágico ou muito sublime, o estado mental daquela pessoa. E, na verdade, é apenas uma capacidade mais desenvolvida que está, digamos, mais aflorada em alguns. Da mesma forma que alguns escrevem muito bem, ou aqueles que pintam muito bem, ou aqueles que cantam muito bem, ou que são excelentes marceneiros, enfim, não importa a área de excelência, é uma forma de mediunidade ostensiva, aflorada, que todos nós podemos perceber. Como a mediunidade se expressa em nosso corpo, né? Como ela se expressa no nosso organismo. O principal caminho de entrada é o sistema nervoso. E aqui eu vou ter que falar da neurofisiologia sensorial, que é o conjunto de estruturas e processos que podem captar e interpretar aspectos físicos ou químicos, genericamente definido como estímulos do meio interno ou externo de um organismo. E também a neurociência, que estuda o sistema nervoso, e se a anatomia é representada no sistema nervoso, dentro desse espaço de anatomia, nós temos no corpo humano 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. Os nervos cranianos são capazes de conduzir o impulso nervoso do encéfalo para os músculos ou dos órgãos sensoriais para o encéfalo. E a partir daí, vai-se entender como o sistema nervoso e a mediunidade se entrelaçam e funcionam para se expressar. Mas o porquê de toda essa fala? Será que as energias que nos cercam influenciam os nossos pensamentos e atos? Muito mais do que se imagina. Influencia a tal ponto de ordem ordinária, natural, pois são essas energias que nos dirigem. Ou seja, se nós não reconhecemos esse campo onde estamos imersos e que é muito maior do que imaginamos, a influência mais negativa irá predominar. Se não percebemos ou entendemos que além desse nosso mundo material, existem outros campos de energia mais elevados e inteligentes, e que as influências que nos chegam é do nosso plano, onde essa influência já vem do campo sistêmico, como do pai, da mãe, ou de quem criou, pelos amigos, pelo governo, pela mídia, pela sociedade e seu comportamento social e etc. E também somos influenciados por outras camadas de frequências dentro do universo. E por causa disso, criamos o hábito de, na hora do desespero ou da dor, olhar para cima. E não nos damos conta pela nossa falta de percepção. Todo meio de comunicação digital, mídias e suas propagandas, ideologias, crenças, nós absorvemos, elas são adquiridas e realmente a maioria nós não entendemos. As nossas antenas, da mesma forma, passamos a ter ideias, pensamentos, crenças, sensações e sentimentos que não é nosso e nem nos pertence, mas que são influenciados pelo universo. Todos nós temos antenas transceptoras, como as de celular, as BTS de telefonia móvel, capaz de transmitir e receber, e somos possuidores disso. Esse instrumento, esse inconsciente de forças que são complexas,
que o empurram para a frente como um botão para a ação. Isso poderia ser mudado, dando a escolha de agir em consonância com o que de melhor lhe agrada e o faz feliz, ao passo que essa sutilidade dessas antenas em nós faz-nos possuidores de docilidade e sem vontade própria. Enquanto não se perceber que somos bombardeados, tanto para o mal como para o bem o tempo todo, e se ao menos tivéssemos consciência disso, poderíamos modificar as nossas atitudes, crenças, sensações, sentimentos, pensamentos, fazendo com que eles vão na direção do que nós conhecemos como meta. Aqui nós temos uma foto do sistema nervoso, como ele funciona, né? Como esse campo trabalha dentro do nosso cérebro, com a área sensorial da fala, o córtex visual, a área de associação, a área de associação somática, a área do paladar, que é essa aqui pequenininha, o córtex somestésico primário, os sulcos centrais, né? O córtex motor primário, a área pré-motora, área pré-frontal, área motor da fala, área da associação auditiva e o córtex primário, esse rosinha. Entendendo o sistema nervoso, se entende a mediunidade e os seus padrões. Quais são as funções do sistema nervoso? Então, eu vou explicar de uma forma redutiva, explicativa, porque o tema é vasto, mas de uma forma que você entenda. Vamos começar pelos sentidos e a sensação que tem a faculdade de sentir, que é representada pela coleta de dados do meio que vivemos, desse plano físico, e dependendo da sintonia que a gente possa ter com outros planos que está dentro do universo. Tudo é coletado pelo intermédio do nosso sistema nervoso, a partir de pequenos receptores chamados periféricos, localizados na pontinha dos nervos, que é um prolongamento do neurônio. Os neurônios apresentam como partes básicas o corpo celular, os dendritos e o axônio. Temos o corpo celular, que é a região onde está localizado o núcleo do neurônio, bem como a maioria das suas organelas. Seu formato é variado e pode ser esférico, estrelado ou piramidal, por exemplo. Olha o caminho das informações. Aqui tem uma foto, né, desse caminhar dentro do neurônio. Então, nós temos o terminal dos axônios, o nodo de Ranvier, a bainha de mielina, aqui o axônio, aqui o corpo, os dendritos. Sentido, né, de propagação dessa área aqui. Muito interessante esse sistema. Quando as informações entram no nosso sistema nervoso central, o sistema vai fazer com o outro lado uma parte integrativa. De que maneira? Pegando essas informações via sensoriais, vai pegar essas informações sensoriais, vai ser dado um sentido para elas, um significado. Aqui entra a questão das crenças de cada dia, como as sistêmicas, as de origem familiar. Quando se faz uma experiência consciente dessa sensação e dando a ela um sentido, um significado, ela deixa de ser sensação para ser uma percepção. Partindo disso, a pessoa faz uma avaliação pessoal daquela sensação, onde memoriza, processa tudo isso dentro do seu repertório cognitivo afetivo. Repertório afetivo é aquele que na relação ambos ganham. Um, o atendimento, o outro, a satisfação de atender às experiências. Decidido o que fazer com as informações. Faço planejamento, eu decido executar alguma resposta ou não. A função motora. Se você executar uma resposta ao que chegou, vem a função motora. O que é essa função motora? Os nervos motores, eles conduzem a informação do sistema nervoso central em direção aos músculos e às glândulas do corpo.
Classificação do neurônio quanto aos seus prolongamentos. A maioria dos neurônios possui vários dendritos e um axiônio. Por isso são chamados de multipolares. A função motora pode ser por via secreção de neurotransmissores ou o próprio comportamento da pessoa, que é o estado geral. Aqui um breve diagrama para se entender o processo. Esse diagrama eu até recebi de uma pessoa. Na realidade, eu nem sei de onde veio esse diagrama, mas ele é um diagrama bastante interessante. Quem me passou essa informação não me disse de onde veio, mas é um diagrama muito interessante. Então, vamos começar pela função sensitiva. Sentir. Informações, impressões sensoriais entram pelo sistema sistema nervoso periférico e alcançam o sistema nervoso central. Então, o nome disso é aferente. Ele sente, vem pelos periféricos para ir até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central integra as informações, decide, planeja e promove respostas, tá? Depois, as respostas deixam o sistema nervoso central, alcançam o sistema nervoso periférico, contrai os músculos, gerando movimento e comportamento. Essa também é a função motora, tá? Então, eu achei muito interessante essa foto aqui, porque esclarece bem o caminhar disso. Nós temos aqui o sistema nervoso central, aqui vem os periféricos. Sistema nervoso central e periférico. Sistema nervoso e os sistemas periféricos. Tudo que é captado pela via interior, exterior e também do que vem do universo, todo esse banco de informações vai entrar direto no nosso sistema nervoso central. Quando essas informações estão indo pelo sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, recebe o nome de aferência, que é quando chegam no nosso encéfalo ou no nosso cérebro. Todas as informações recebidas serão integradas. Eu vou decidir, planejar e promover respostas e informações. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, aqui, ó, o sistema nervoso central, que é toda essa parte aqui cor-de-rosa, e depois tem o sistema nervoso periférico, gânglios e os nervos. Já no sistema nervoso central, tem o encéfalo e a medula espinhal. A estrutura tríplice. Essa estrutura tríplice do tronco encefálico é a responsável por tudo que é vital para o organismo. É ali que se controla a respiração, o batimento cardíaco e a pressão arterial. Essa área é a parte vital do ser. Nesse mesmo tronco encefálico encontra-se outra série de nervos que estão dentro do nosso crânio e o próprio nome abaixo define. Então, a gente tem aqui o cérebro, né, que tem o telencéfalo e o diencéfalo, o tronco encefálico, que tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo, propriamente dito cerebelo. Os 12 nervos cranianos. Então, nós temos 12 nervos no crânio, que são o olfatório, que é fundamental para o sentido do olfato, é um dos poucos nervos que são capazes de regeneração. O nervo óptico, esse nervo transporta informações visuais da retina do olho para o cérebro. O nervo oculomotor, que controla a maioria dos movimentos dos olhos, a constrição da pupila e mantém a pálpebra aberta. O nervo toclear, que é o nervo motor que inerva o músculo oblíquo superior do olho, que controla o movimento rotacional. O nervo trigêmeo, que é responsável pela sensação e função motora na fase e na boca, na mastigação. O nervo abducente, que é o nervo motor que inerva o músculo reto lateral do olho, que controla o movimento lateral.
O nervo facial, que controla os músculos da expressão facial e funciona na transmissão das sensações gustativas dos 2/3 anteriores da língua e da cavidade oral, a mímica e a expressão. O nervo vestíbulo coclear, que é responsável por transmitir informações de som, audição, equilíbrio do ouvido interno para o cérebro. O nervo glossofaríngeo. Este nervo recebe informações sensoriais das amígdalas, da faringe, do ouvido médio e do resto da língua. O nervo vago, que é responsável por muitas tarefas, incluindo frequência cardíaca, peristaltismo, gastrointestinal, sudorese e movimentos musculares na boca, incluindo a fala e manter a laringe aberta para respirar. Todo o sistema nervoso autônomo. O acessório espinhal. Esse nervo controla músculos específicos de movimento do ombro e pescoço. E o nervo hipoglosso. Esse nervo controla os movimentos da língua na fala, na manipulação dos alimentos e na deglutição. Na figura abaixo, nós temos o diencéfalo, onde se encontra o tálamo, que é um órgão receptor de todas as impressões sensoriais, todas as sensações. Ele as recebe e encaminha para o córtex cerebral. Então, nós temos o córtex cerebral, o sulco cingulado, o corpo caloso, o diencéfalo, a comissura anterior, o lobo temporal, o mesencéfalo, a ponte de Varólio, aqui, e a medula. Tá? E aqui o cerebelo, essa parte de trás do cérebro nosso. Sistema nervoso central e seus componentes. Então, já falamos, telencéfalo, diencéfalo, tronco cefálico, o mesencéfalo, né, situado cranialmente, o bulbo, mielencéfalo, situado caudamente, a ponte situada entre ambos, e o cerebelo, a medula espinhal, né? Então, nós temos o desenho da nossa caixa craniana. O hipotálamo, muito importante essa área. O hipotálamo é que comanda todo o sistema nervoso simpático, parasimpático, o endócrino, via hipófise. Já o epitálamo, sede da epífise, que é a glândula pineal, que fica exatamente no meio do nosso cérebro, ou melhor, no nosso encéfalo, exatamente no corte longitudinal e transversal do cérebro, que está bem protegido e acolhida sendo o órgão de percepção mediúnica, que é a glândula pineal. O nosso cérebro, dividido em direito e esquerdo, tem como estrutura outros componentes importantes também, sede de núcleos de base para os movimentos como o hipocampo, responsável pela memória. Também temos a amígdala, que é responsável por interpretar os sinais da sociedade, expressões faciais e todo e qualquer estímulo de perigo. Ela sinaliza o medo que aciona a proteção do próprio ser. As 3 funções básicas do sistema nervoso central. O corpo possui 2 centros de coordenação. O sistema endócrino, que faz ajustes mais lentos através de glândulas e hormônios, e o sistema nervoso, responsável pelas respostas rápidas através do impulso nervoso. O sistema nervoso possui 3 funções básicas: sensitiva, integradora e a função motora. A sensitiva sente as alterações, os estímulos dentro do corpo, do meio interno e no ambiente, meio externo. A função integradora analisa a informação sensitiva, armazena uma parte dela e toma decisões sobre comportamentos apropriados. A função motora responde aos estímulos, iniciando a ação em forma de contrações musculares ou secreções glandulares. Opa, pulei uma. Vamos falar da função sensitiva. A função sensitiva também comunica ao nosso estado inferior
como frio, medo, dor e etc. Comunica-se o meio ambiente, se é hostil ou acolhedor, se eu tenho fome ou se eu tenho sede. Já no plano espiritual universal, também se comunica, mas pouca consciência se tem a respeito, mas é o responsável em nos colocar em ação, independente da nossa vontade. Aí já é com o plano espiritual universal. Quando você sente e percebe influências que não são suas, mas que elas se comunicam com a gente, vem dessa função sensitiva, que de uma forma ou de outra vem nos comunicando algo. Daí vamos comunicar o nosso estado interior. Por exemplo, sensação de frio antes de começar a tremer, tá? Qualquer comunicação para o meu estado interno vem pelas sensações que tenho e automaticamente passo para o outro. Qualquer tipo de sensação nos coloca em ação e por isso é independente da nossa consciência ou da nossa vontade. Um exemplo: se eu tenho uma sensação luminosa no meu olho, a minha pupila vai constrangir e é uma resposta que é independente da minha vontade, para não ficar exposto a essa luz. Luz muito forte, automaticamente eu vou contrair, né, a pupila. Em qualquer tipo de barulho, som, a tendência é virar para o lado barulhento, independente da minha vontade. Isso é uma resposta automática, tudo isso é um mecanismo automático, quase um reflexo que são instintivos nos animais e em nós também. Então, a função sensorial somática, as principais sensações do corpo, vêm pelo olfato, pela audição, paladar, visão e tato. A retina, essa membrana mais interna, situada abaixo da coroide, constituída por células fotossensíveis, cones e bastonetes. Os cones, concentrados na fóvea, menos sensíveis, visão em cores. Bastonetes, eles distribuem-se pela periferia da retina, são mais sensíveis, visão em preto e branco. Então, aqui, essa figura mostra exatamente todas essas funções que tem com relação ao olho e à retina. O sistema auditivo, tá? É o primeiro, é o ouvido externo. Ele é formado pelo pavilhão auricular, aqui chamamos de orelha, e pelo conduto auditivo. A sua função é a de captar e conduzir as ondas sonoras até o ouvido médio. Então, todo o nosso sistema auditivo tem uma série de funções: ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, os pavilhões, o canal, né? Tem todo um sistema, o nosso ouvido, muito, muito conectado também com relação à mediunidade. Quanto aos tipos de sensibilidade, nós temos sensibilidade mecânica, que são os receptores especializados, né, que chamam de mecanorreceptores. Temos os estímulos, estímulo mecânico leve, estímulo mecânico profundo, sensação térmica, receptores especializados, termorreceptores, frio, calor, nocicepção, nocicepção, que é o estímulo da dor, estímulo mecânico, térmico e químico. Vários estímulos, nós temos vários tipos de estímulos, né? Bom, esses vários estímulos, eles têm o seu processamento no sistema nervoso central, por meio da consciência, né? No sistema límbico e hipotálico, que é o diencéfalo, como também processada na medula espinhal, gerando reflexos medulares. As subdivisões do sistema somestésico, e temos o sistema esteroreceptivo, que é o superficial. O esteroreceptivo tem como sua modalidade principal o tato. Ele apresenta mecanorreceptores especializados, situados na pele e mucosas, neurônios primários situados em gânglios periféricos,
neurônios de segunda ordem situados no tronco encefálico do mesmo lado, neurônios de terceira ordem situados no tálamo somestésico, do lado oposto, e neurônios de quarta ordem situada no giro pós-central do córtex cerebral. Olha quanta coisa que entra na questão da mediunidade. Observação, não se esqueça de que existem dois tipos de tatos. Tem o tato fino, que é o epicrítico, responsável por estímulos mais suaves, com grande precisão, e o tato grosso, o protopático, responsável por estímulos sem precisão. Então, olha, a mediunidade é incrível. Eu gosto muito desse tema. Função sensorial psíquica são as emoções. Deixa eu me baixar aqui um pouquinho. Bem. A função sensorial psíquica, as emoções. Definição. O que é essa função, né? Sensorial psíquica? É o processo de direcionamento da consciência de forma interna ou externa. Auxilia ao selecionar e manter a concentração da atividade mental sobre algo. As sensibilidades psíquicas são alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. Órgão dos sentidos, todas as informações sensoriais somáticas convergem para ínsula e amígdala, que vão dar essa noção do estado em que a pessoa se encontra. A ínsula interpreta os sinais do ambiente social e carrega com ela as noções de empatia, prazer e desprazer, que vai dar todo tipo de emoção. E pelas amígdalas é que vem a interpretação dos estímulos que nos colocam em risco, perigo que leva ao medo e depois ao pânico. É por intermédio dessas duas estruturas que é gerada as funções psíquicas básicas que vai levar aos nossos sentimentos. Vamos ao encontro do entendimento da função sensorial mediúnica ou o sexto sentido. Subindo. Vamos lá. Há também uma excelente leitura sobre o tema no site abaixo. Bom, esse site aqui é o site do nosso grande professor Felipe de Oliveira, um grande estudioso nessa área. Então, esse site aí, luzespírita.org.br, tem, assim, ó, um tema vasto sobre essa parte de mediunidade e a glândula pineal. A sensação espiritual é captada a partir da energia vital que circunda, né, onde estamos imersos, das emoções, das ideias, dos sentimentos e crenças que nos foram passados. Mas quem capta isso? O perispírito, que para mim, opinião pessoal, é o maior órgão do sentido, porque é ele que carrega a informação para o sistema nervoso a partir da pineal. Mas de que forma isso é comprovado? Eu fui buscar uma resposta no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 14, os fluidos, e principalmente no livro No Invisível, de Leon Denis, página 243, onde ele descreve experimentos de fluidos muito interessantes. Um breve resumo: o perispírito é um órgão sensitivo do espírito, por onde se percebe qualquer tipo de vibração energética que escapam aos sentidos corpóreos. Através dos 5 sentidos, e as diversas sensações são localizadas e limitadas pela percepção das coisas materiais. Já pela psique, ou pelo sentido espiritual, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, por todo o perispírito, e não pelos olhos, ouvidos ou nariz. Informações.
Toda e qualquer informação somática, psíquica ou espiritual são captadas a todo momento, e não há como bloquear a mediunidade, da mesma maneira que não se tem como bloquear uma dor, uma sensação de calor. São sensações que vão estar presentes o tempo todo no decorrer da minha vida, da sua vida, da vida de qualquer pessoa, ou melhor, enquanto se está vivo. Todas essas informações sensoriais são direcionadas para o tálamo, que as discrimina e, através dos seus núcleos, ela as encaminha, sendo uns para o córtex sensorial visual, outros para o córtex sensorial auditivo, olfativo, límbico, e assim o tálamo, ele é o responsável por distribuir as sensações para os nossos córtices. Ele interpreta as informações do mundo exterior e também é responsável pela inteligência, criatividade, emoção e pela memória. O cérebro é dividido nos hemisférios direito e esquerdo. A camada mais extensa do cérebro é chamada de córtex cerebral, que é dividido em 5 lobos: frontal, parietal, temporal, occipital e ínsula. Então, nós temos aqui lobo temporal, cerebelo, occipital, parietal, frontal, cérebro. O parietal está localizado atrás do lobo frontal e é responsável pela integração das informações sensoriais, toque, temperatura, pressão e dor. O lobo parietal também desempenha um papel na capacidade da pessoa de avaliar o tamanho, a forma, a distância. Além disso, ajuda na interpretação dos símbolos. Muito importante isso aqui. A audição e a percepção visual, assim como a memória, também fazem parte das funções do lóbulo parietal. O temporal fica atrás das orelhas e são o segundo maior lobo. Contribui para o processamento de informações auditivas e a codificação de memórias. Além disso, desempenha um papel importante no processamento de afeto, linguagem e a percepção visual. O dominante, geralmente o lado esquerdo, está envolvido na compreensão da linguagem, no aprendizado e na lembrança de informações verbais. O lobo não dominante está envolvido no aprendizado e na lembrança de informações não verbais, como a música. Danos nos lóbulos causam dificuldade em compreender palavras, o que vemos e ouvimos, em aprender e reter novas informações e em reconhecer rostos. Tálamo. Impressionante, adoro o tálamo. SSS. Acho bacana. Sistema somatosensorial. Tudo aquilo que o tálamo recebe e distribui para o nosso córtex e também no córtex sensorial primário, né? O córtex sensorial primário, dá-se o esgotamento da sensação. A partir disso, se observa que a sensação visual e a sensação vestibular, que é do equilíbrio, torna-se pequena. Córtex sensorial associativo proprioceptivo. Já no córtex sensorial associativo proprioceptivo, eu sei que o meu corpo se mexe como braços, pernas, para cima, para o lado, para baixo, a posição em que o corpo se encontra. Qualquer coisa que eu pegue com a mão vai trazer ao cérebro uma percepção, a temperatura, como se está quente, se está frio. Toda e qualquer informação que eu coleto será interpretada por mim e será armazenada, processada, identificada a partir desse banco de dados. E sendo assim, eu vou promover as minhas respostas ao mundo. Já nas áreas motoras, movimentos e comportamento e a área específica da fala, vem a mediunidade. O processo da mediunidade tem todo um caminho no nosso corpo, e para isso eu vou falar da função integrativa motora.
A função integrativa motora, quando alguma informação sensorial, né, excita o sistema nervoso, ocorre canalizações para as regiões integrativas e motoras do cérebro. Essa canalização, junto com o processamento da informação, é chamada de função integrativa. Então, descrevendo, vamos lá. Córtex pré-frontal, onde temos consciência de nós mesmos, da nossa personalidade, das nossas decisões a tomar, da criatividade, da elaboração, e é a parte mais nobre do ser humano. É nesse local que se dá a aproximação do que se chama de deuses ou divindades, e onde se consegue a comunicação intuitiva espiritual. Se aqui é o local da minha personalidade, também é o local do meu ego, nessa área do córtex pré-frontal. Razão, cognição e memória está no córtex associativo límbico, especialmente a memória que está espalhada por todo o córtex. Essa mesma área está ligada ao hipotálamo, que é o córtex associativo límbico, que é uma estrutura diencefálica, de encéfalo. É uma estrutura pequena, entretanto, com várias funções importantes. Dentre as atribuições do hipotálamo, destacam-se, vamos ver. Vamos fazer um resumo do que destaca. O hipotálamo é uma região do encéfalo localizado abaixo do tálamo. Está conectado à hipófise. Apesar de representar apenas uma pequena parte da massa encefálica, o hipotálamo apresenta funções essenciais para o organismo. Regula a temperatura, a sede e o apetite. Fabrica hormônios que atuam estimulando e inibindo a ação da hipófise. Produz ocitocina e hormônio antidiurético, dois hormônios que são liberados pela neurohipófise. O hormônio antidiurético atua na reabsorção de água. A ocitocina atua na contração do útero no momento do parto e secreção de leite pelas glândulas mamárias. Cuidados especiais. Né? Tem um cuidado especial nessa área. Regulação da pressão arterial, o controle da sede e concentração da água, aumento ou diminuição do apetite e gasto de energia, adaptação de temperatura, estímulo à resposta de luta ou fuga, atuação em comportamentos sexuais e acasalamento, ajuste do relógio biológico, produção de hormônios. E que controla o hipotálamo. O que controla o hipotálamo é o sistema límbico, responsável pela emoção, afeição e sentimento. Ou melhor, conforme estiver o meu sentimento, eu vou ter uma determinada função que necessariamente não precisa ser da minha pessoa, mas sim por influência do meio em que vivo, tanto físico como energético. Eu gosto muito desse neurocientista, acho ele fantástico. Usando uma interpretação de Ramachandran, que é um neurocientista indiano, né? Diretor do Centro do Cérebro e da Cognição da Universidade da Califórnia em San Diego e co-inventor da caixa de espelhos. Ele diz que a nossa percepção do mundo, nossa imagem do mundo, só parece coerente e unificada. Mas o cérebro não recria a imagem original, ele cria descrições simbólicas em seu próprio alfabeto de impulso nervoso. Tá? Cada um de nós tem uma história, uma biografia, e cada ser vai fazendo uma percepção própria do mundo, através de si mesmo. É como figuras ambíguas. No site abaixo, indicado, tem uma matéria bem interessante a respeito de todo esse trabalho que esse neurocientista indiano faz,
E o nome desse site é eupercebo.unb.br. É bem interessante dar uma analisada nisso, é super show. Então, essas formas, essas figuras ambíguas que a gente vê, deixa eu descer um pouquinho. O que que elas fazem? São estímulos visuais que podem ser interpretados pelo cérebro de duas ou mais formas diferentes, sem que haja qualquer intervenção na imagem inicial. Essa imagem aqui, ela tanto pode ser um vaso, como ela pode ser dois rostos. Isso aqui são chamados de imagem ambíguas. Como que o nosso cérebro vê as coisas? Eu posso ver de uma maneira e a outra pessoa pode ver de outra maneira. A mesma coisa. Então aqui, gente, vamos ver aqui. Um dos maiores neurocientistas. Na foto acima é um vaso ou dois rostos. Rachamandrão, em 2014, diz: o fato da percepção inalterada pode mudar. É prova de que ela deve envolver mais do que a mera exibição de uma imagem no cérebro. O mais simples ato de percepção envolve julgamento e interpretação. A percepção é uma opinião ativamente formada sobre o mundo, mas não uma reação passiva a um input, a uma informação sensorial proveniente dele. Ou melhor, o mundo é o que eu interpreto, e eu posso mudar isso a qualquer momento. Se eu não penso o mundo me pensa. Onde sou influenciado porque percebo o que os outros me dizem e me fizeram pensar como é esse mundo, né? Então, cada um tem a sua visão, o seu modo de ver. Se a pessoa tem vontade e esforço, ela busca por pesquisas, né, em leituras, a, a mudar um padrão de frequência de que ela está habituada para mudar também a realidade dela. Isso é muito importante. Então, cada um tem uma maneira de ver o mundo e a sua interpretação, né? Vamos falar um pouquinho do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, uma breve biografia, tá? Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é um psiquiatra brasileiro, doutor em neurociência, mestre em ciências pela USP. É destacado pesquisador na área da psicobiofísica. A sua pesquisa reúne conceitos de psicologia, de física, de biologia e de espiritismo. Ele desenvolve estudos sobre a glândula pineal, estabelecendo relação com atividades psíquicas e recepção de sinais no mundo espiritual por meio de ondas eletromagnéticas. Ele é diretor clínico do Instituto Pineal Mind e diretor-presidente da AMESP, que é a Associação Médica Espírita de São Paulo, que é uma associação de utilidade pública que reúne médicos dedicados ao estudo da relação entre a medicina e a espiritualidade. O Pineal Mind é a clínica, um instituto de saúde mental, onde o Dr. Sérgio faz pesquisa e atende psicoses, síndrome cerebrovasculares, ansiedade, depressão, psicose infantil, uso de drogas e álcool. Ele tem um setor de psicologia e de oncologia, né? Estuda também os aspectos psicossomáticos ligados à cardiologia. Agora, particularmente nas pesquisas comportamentais, o Dr. Sérgio estuda os estados de transe e a mediunidade, mas não pesquisa só a glândula pineal. Ele é o que pesquisa no cérebro, interessado em entender a relação entre o corpo e o espírito. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é um dos maiores pesquisadores na área de psicobiofísica da USP e vem ganhando destaque nos meios de comunicação com suas pesquisas acerca do papel da glândula pineal em fenômenos como a mediunidade. Segundo o mesmo, a pineal forma os cristais de apatite, que em indivíduos adultos facilita a captura do campo magnético que chega e repele outros cristais. Esses cristais são apontados através de exames, né, de tomografia em pacientes com facilidade no fenômeno de incorporação. Então, já tem no Brasil um estudo
bem profundo por intermédio dele. Aqui tem um portal 2013br.wordpress, magnífico, é do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e eu recomendo que se faça uma leitura ali, porque é fantástico. Então, ele diz assim, ó, Dr. Sérgio fala da glândula pineal. Ele realizou diversos exames neurológicos, como tomografia e eletroencefalograma, em pacientes em transe. Verificamos a atividade na pineal durante esses momentos. Ela é uma espécie de antena que capta estímulos da alma de outras pessoas, vivas ou mortas, como se fosse um olho sensível à energia eletromagnética. Vamos lá, gente. O que é a glândula pineal? Onde está localizada? E qual a sua função no organismo? Vou eu descer aqui, tá? Vamos lá. A pineal está localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos. Ela é um órgão cronobiológico, um relógio interno. Como ela faz isso? Captando as radiações do Sol e da Lua. A pineal obedece às chamadas Zeitbergs, os elementos externos que regem as noções do tempo. Por exemplo, o Sol é um Zeitberg, que influencia a pineal, regendo o ciclo do sono e da vigília. Né? Quando essa glândula secreta o hormônio melatonina. Isso dá ao organismo a referência de horário. Existe também o Zeitberg interno, que são os genes, trazendo o perfil do ritmo regular de cada pessoa. Agora, o tempo é uma região do espaço. A dimensão espaço-tempo é a quarta dimensão. Então, a glândula que te dá a noção de tempo está em contato com a quarta dimensão. Faz sentido perguntarmos: será que a partir da quarta dimensão já existe vida espiritual? Subindo. Nós vivemos em 3 dimensões e nos relacionamos com a quarta através do tempo. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe essa dimensão, que é capaz de captar informações que estão além dessa dimensão nossa. A afirmação de Descartes, do ponto em que a alma se liga ao corpo, tem uma lógica até na questão física, que é esta glândula que lida com a outra dimensão. E isso é um fato. Isso já está muito mais que comprovado. A nossa ligação espiritual vem via glândula pineal. Na vida espiritual, a partir da quarta dimensão, já existe vida espiritual? Sim. Nós vivemos em 3 dimensões e nos relacionamos com a quarta através do tempo. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe essa dimensão, que é capaz de captar informações que estão além desta dimensão nossa. Né? Repetindo, a afirmação de Descartes, do ponto em que a alma se liga ao corpo, tem uma lógica até na questão física, que é essa glândula que liga a outra dimensão, e isso é um fato. A pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos, isso é comprovado cientificamente? Sim, isso é comprovado. Quem provou isso foram os cientistas Volhat e Sem, que tem artigos publicados na revista Scientific Nature de 1988. Opa. É verdade que a glândula pineal se calcifica com meia-idade? E essa calcificação prejudica a mediunidade? Não, não prejudica. Se ela calcificar, não prejudica. Não. A pineal não se calcifica. Ela forma cristais de apatita. E isso independe da idade. Esses cristais têm a ver com o perfil da função da glândula. Uma criança pode ter esses cristais na pineal em grande quantidade, enquanto um adulto pode não ter nada. Percebemos pelas pesquisas que quando um adulto tem muitos desses cristais na pineal, ele tem mais facilidade de sequestrar o campo eletromagnético. Quando a pessoa tem muito desses cristais,
e sequestra esse campo magnético, esse campo chega no cristal e ele é repelido e rebatido pelos outros cristais. E esse indivíduo, então, apresenta mais facilidade no fenômeno da incorporação. Ele incorpora o campo com as informações do universo mental de outrem, de algo. É possível visualizar esses cristais na tomografia. Observamos que quando o paciente tem muita facilidade de desdobramento, ele não apresenta esses cristais. Na verdade, os cristais até ajudam, né? A mediunidade seria atributo biológico, não um conceito religioso? Existe alguma controvérsia no meio científico a respeito disso? A mediunidade é um atributo biológico, tá? Eu acredito nisso, que acontece no funcionamento da pineal, que capta o campo eletromagnético, através do qual a espiritualidade interfere, não só no espiritismo, mas em qualquer expressão de religiosidade. Qualquer expressão de religiosidade, ok? Não só no espiritismo, mas em qualquer expressão de religiosidade, ativa-se a mediunidade, que é uma ligação com o mundo espiritual. Um hindu, um católico, um judeu ou um protestante que estiver fazendo uma prece, está ativando a sua capacidade de sintonizar com um plano espiritual. Isso é o que se chama mediunidade, que é intermediar, né? Isso faz uma intermediação entre cá e lá. Então, isso não é uma bandeira religiosa, mas uma função natural, existente em todas as religiões. E isso deve acontecer através do campo magnético, sem dúvida. Se a espiritualidade interfere, é pelo campo eletromagnético, que depois é convertido pela pineal em estímulos eletroneuroquímicos. Existe controvérsia? Não existe controvérsia entre a ciência e a espiritualidade, porque a ciência não nega a vida após a morte. A ciência não nega isso. Não nega a mediunidade, não nega a existência do espírito. Também não há prova final de que tudo isso existe. Não existe oposição entre o espiritual e o científico. Você pode abordar o espiritual com metodologia científica, e o espiritismo sempre vai optar pela ciência. Essa é uma condição precípua do pensamento espírita. Os cientistas materialistas que disserem esta é a minha opinião pessoal, estão sendo coerentes. Mas se disserem que a opção materialista é a opinião da ciência, estarão subvertendo aquilo que é a ciência. A American Medical Association, do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, possui vários trabalhos publicados sobre mediunidade e a glândula pineal. O Hospital de Clínicas de São Paulo sempre teve tradição de pesquisa na área de espiritualidade, de espiritismo. Isso não é muito divulgado pela imprensa, mas existe um grupo de psiquiatras lá dentro, né, defendendo tese sobre isso. Psiquiatra. Bom, já falei desse portal 2013, br.wordpress, né, que é do Dr. Sérgio Felipe. Então, assim, por exemplo, ó, nesse portal indicado acima, existe uma série de exercícios para a glândula pineal. O Dr. Sérgio mostra nesse portal aqui, exercícios para a glândula pineal. Vale a pena conferir. Então, deem uma olhada lá que vocês vão ver, tá? Como é importante, né? Vamos ver a sua importância também nas outras culturas. Aqui é a glândula, olha aqui onde é que está a glândula pineal, gente. É essa coisinha aqui, ó, tão bonitinha. Acho uma gracinha isso, e tão importante. Observações e analogias religiosas, isso aqui eu achei legal. As tradições respeitavam a glândula pineal, todas elas muito antigas, tá? As tradições respeitavam a glândula pineal e as consideravam alinhada ao mais elevado centro espiritual. Os hindus
entendiam que dentro do lótus de 1000 folhas, ou chakra da coroa, encontrava-se o verdadeiro centro do coração. Na tradição judaica, usa-se até hoje o kippah, que é usado assim no topo da cabeça, né? É usado para lembrar o usuário de sua reverência diante de Deus. Na mitologia grega, Hermes, ou Mercúrio, era representado com um capacete alado, símbolo de invulnerabilidade e de potência. Hades, Plutão, o rei do inferno, possui um barrete que adornava sua cabeça e o tornava invisível. Os católicos representam os santos com auréolas ou halos dourados. Desta forma, a coroa no alto da cabeça tem um significado que não poderíamos omitir. A sua forma circular indica a participação da natureza celeste, um dom vindo de cima, um poder, o acesso a um nível e a forças superiores aqui. Vamos lá. Gente, na cultura egípcia é muito respeitado e cultuado o chifre de Amon. Então, o chifre, né? Aquele chifre, como se fosse o chifre de carneiro, certo? O chifre do carneiro. Né? Por quê? Porque ele representa essa parte do ouvido interno aqui, né? Onde está a pineal, lá dentro, né? Faz um triângulo assim na cabeça. Triângulo é onde está a glândula pineal. E os egípcios cultuavam isso assim profundamente. É bem interessante isso aí. Muito bacana mesmo. Eu espero ter contribuído com alguma coisa. E a gente precisa ter atenção num conjunto de áreas dentro do nosso corpo, quando se fala de fisiologia e glândula pineal. Em qualquer área de trabalhos espirituais, a gente tem que observar muito isso. Um forte abraço, Arro Carvalho. Eu faço parte do Chalé da Mente, do Instagram também. Tem o meu e-mail aí. Qualquer dúvida, é só me passar um e-mail. Gratidão a todos. Fiquem bem. Muito obrigada, viu? Beijinhos.